Boa noite a todos e todas. Vamos dar início agora ao bate-papo com Marcos Bonfim, com o tema Avaliação das Aprendizagens Históricas, dando continuidade ao projeto Bate-Papo sobre Ensino de História, um projeto de extensão da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, do curso de licenciatura em História. Vou passar a palavra para Marcela e aproveito para agradecer muito a participação do Marcos. Então, boa noite a todos e todas e vamos começar. Boa noite, Vitória. Boa noite, professor Marcos. Que bom que você está aqui conosco. Temos sido, acho que somos todos privilegiados por ter a oportunidade de ouvir colegas, professores da educação básica, formadores também de professores. Então, sinta-se muito bem-vindo a esse espaço de debate, de troca. Você já esteve aqui na posição de mediador, num dia que eu não pude estar, e agradeci pela sua contribuição, pela sua parceria. Mas hoje você está para falar do tema que você vem estudando já há bastante tempo, não é isso? E a gente vai apresentar você para os nossos ouvintes e, posteriormente, passar a palavra para que você possa trazer os seus comentários, falar um pouco da sua trajetória e também tentar dialogar, responder as perguntas aí dos nossos participantes, beleza? Então, o professor Marcos, ele é professor da área de ensino de História da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora e também do Prof. História UFRJ, o mestrado profissional em ensino de História. Possui graduação, bacharelado e licenciatura pela UFRJ, especialização pelo curso de especialização em Saberes e Práticas na Educação Básica, o CESPEB, UFRJ, mestrado e doutorado em Educação pela mesma universidade. O professor Marcos também teve bastante tempo aí na educação básica, na rede estadual de ensino. E é isso, professor, passo a palavra para você, para que você possa se apresentar. E a gente já tem aqui, posso emendar já a pergunta? Para a gente, dando início, eu selecionei uma pergunta em relação a um conceito, professor, que você desenvolveu na sua tese de doutorado, que é sobre avaliação democrática. A avaliação é um tema polêmico, é um tema que eu acho que mexe bastante conosco, seja enquanto professores ou enquanto pesquisadores, e eu queria ouvir um pouco mais sobre essa ideia, esse conceito que você cunhou em relação à avaliação democrática. Passo a palavra para você. Muito obrigada e bom debate para a gente. Obrigado, Marcela. Obrigado, Vitória. Boa noite a todos e todas que estão aqui com a gente, nesse período tão difícil, que estamos atravessando, mas encontramos formas, de estarmos juntos de alguma forma, e pensando a questão questões relacionadas ao ensino de história, Então, quero agradecer a todos que se dispuseram, a vir participar desse debate, nesse espaço tão importante que tem sido esse projeto de extensão, do LabEIS, capitaneado por vocês e que tem se constituído como importante espaço de formação inicial e continuada, para os docentes de história. Bem, é difícil a gente resumir em alguns minutos, o que a gente demorou anos construindo, na tese. Então, eu vou tentar aqui responder o que eu tenho pensado, como eu estruturei esse conceito, vamos chamar de conceito, para pensar a avaliação democrática das aprendizagens históricas. A gente pensar a avaliação, que é um tema tão polêmico, mas ao mesmo tempo em que ele é polêmico, ele é um tema incontornável, porque não existe relação de ensino-aprendizagem que não seja atravessada por uma avaliação. E todos, de alguma forma, são atravessados, todos os sujeitos que circulam na escola, mas não só nela, são atravessados, são influenciados pela avaliação. Então, o aluno se importa com ela, o professor se importa com ela, a direção, a gestão da escola, os sistemas, os pais, enfim. De alguma forma, tem muita gente interessada nela, mas está sempre, de alguma forma, também criticando. Então, falar em avaliação democrática das aprendizagens históricas
ela pressupõe que a gente pense qual é a função social da escola, qual é o papel da escola, o que a gente entende como sendo a função do educar na contemporaneidade, mas também o que seria o papel do ensino de história. Então, falar de uma avaliação democrática implica em, ao mesmo tempo, a gente articular o que é papel da escola e o que é papel do ensinar e aprender história atualmente. Bem, pensando como função social da escola, eu me aproximo muito das ideias de um autor da filosofia da educação, um autor britânico chamado Geert Biesta, onde ele pensa a função da escola como 3 elementos: trabalhar com a questão da qualificação, da subjetivação e da socialização. Obviamente que isso é uma disputa, né? Disputas sobre o papel da escola, né, na sociedade está sempre latente, né? Às vezes com mais disputas, às vezes com as coisas mais arrefecidas, mas de alguma forma isso está sempre sendo discutido, qual é o papel da escola, né? Então, eu entendo, né, em acordo com Biesta, que pensar a função social da escola é articular a qualificação, ou seja, os alunos, né, os estudantes vão para a escola para se qualificarem, né? Eles também vão à escola para se socializarem e também para subjetivação, processos de subjetivação. O que significa isso, né? Aquele momento em que ele se torna sujeito a partir da relação com os conhecimentos que lhes são ofertados nesse espaço, né? E pensar o papel do ensino de história dentro da perspectiva da formação cidadã. Isso não tem nenhuma novidade, tá? A formação para a cidadania, ela é indispensável quando se fala no ensino de história. Isso desde do século XIX, da cientificação do conhecimento histórico, né, e das instituições escolares, se fala em formar cidadãos. Qual é a diferença? É que, durante muito tempo, o tipo de cidadania que se privilegiava no ensino de história era o que o Christian Laville, lá do Canadá, chama de cidadão súdito. Então, o que seria o cidadão súdito? É o cidadão patriota, né, o cidadão que precisa conhecer os grandes nomes da nação, né, é uma história marcadamente política, que interessa ao poder constituído, né? Então, a lógica de se ensinar história durante muito tempo, né, foi hegemônica durante muito tempo, foi essa lógica de formar o cidadão súdito, né, que é o cidadão patriota, criar uma identidade nacional por meio do ensino de história. Desde meados, ou segunda metade, né, do século XX, já se pensa na formação do cidadão em perspectiva democrática. Então, abandona-se uma ideia de cidadão súdito para uma ideia de cidadão democrático. Então, o cidadão democrático é aquele que está antenado com direitos, com deveres, com uma perspectiva mais abrangente do que é viver em sociedade, né? com questão de crítica da abertura do social, né? Preocupação com um social mais amplo, né? E não necessariamente com uma ideia de obediência a uma prática. Então, a ideia de identidade ali, ela é muito mais fluida, são identidades mais abertas, mais plurais, né? E, por isso, mais democráticas. Então, o primeiro passo para situar essa perspectiva de avaliação democrática das aprendizagens históricas é pensar na função social da escola, e aí sublinhando as dimensões de processo de subjetivação, de socialização e qualificação, com a ideia do cidadão democrático. Tá? E aí, quando eu estou falando isso, eu estou falando de ampliar o que significa uma avaliação democrática de aprendizagens históricas, em criar condições para que outras aprendizagens históricas possam emergir. Por quê? A gente, dentro do campo da história, há uma tradição da questão da memorização,
né? Isso faz parte digamos assim, do que o Raimundo Fernandes, lá da Espanha, chama de código disciplinar da história. Então, dentro do código disciplinar da história, né, que é um conjunto de tradições que envolvem tudo que se relaciona à história ensinada, a memorização de conteúdos, ela ficou sendo, durante muito tempo, o objetivo do ensino de história. Né? E a gente precisa desconstruir esse movimento, deslocar o papel de conteúdo de fim para meio. Ou seja, se o meu objetivo é formar cidadãos democráticos, por que isso significa decorar conteúdos? É uma associação que precisa ser quebrada, que a proposta de avaliação democrática é implodir, é quebrar. Então, a avaliação democrática significa ampliar possibilidades de refigurações narrativas sem abrir mão do domínio do verdadeiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Aprender história não pode ser sinônimo de decorar conteúdos, mas de se relacionar com os conhecimentos que são produzidos na escola em relação com o conhecimento histórico acadêmico. Então, esse movimento de fazer com que nossos estudantes possam desenvolver seus processos de subjetivação, se relacionando com o conhecimento, é isso que tende a favorecer aprendizagens históricas mais significativas. Ou seja, então a primeira briga para a gente falar de avaliação democrática das aprendizagens históricas é ampliar o leque do que a gente considera aprendizagem histórica. E definir a aprendizagem histórica como refiguração narrativa significa dotar os nossos alunos de capacidade de atribuir sentido ao conhecimento que lhes é ofertado. Tá? E com isso, a gente, pensando já a ideia de avaliação, o que seria uma avaliação? A avaliação, independente das críticas que se façam a ela, são momentos de corte antagônico. É ali que você decide, isso aqui vale, isso aqui não vale, isso é o certo, isso é errado. Então, por meio da avaliação, a gente está validando saberes, conhecimentos, mas também formas de se relacionar com esse conhecimento. Certo? Então, por meio da avaliação, a gente está objetivando bons alunos, maus alunos, boa escola, má escola, sabendo que a avaliação ela não é neutra, ela não é um ente científico, não é uma verdade. Ela é apenas um registro possível de relações com o conhecimento. E a proposta da avaliação democrática é ampliar o leque de aprendizagens validadas. Ou seja, permitir que aprendizagens para além da decoreba do conteúdo possam ser válidas, né? Validadas, legitimadas em sala de aula. Então, para desenvolver ainda essa categoria, né, eu pensei em mais dois elementos que o Biesta nos ajuda. Um é o de funcionalismo negativo. O que seria esse funcionalismo negativo? Ou seja, nós não temos, no momento em que nós, do lugar de professores, vamos montar a nossa prova, a nossa avaliação, a gente não tem como escapar de um funcionalismo. Nós temos ali interesses, né, que precisam ser explorados. Né? Então, há um objetivo, há uma funcionalidade daquela avaliação. Então, o que seria um funcionalismo negativo? Já que não temos como escapar a essa obrigação, né, de fazer uma avaliação, o funcionalismo negativo significa não impedir que outras possibilidades de refiguração narrativa possam aparecer. Essa é a ideia principal. Né? É não impedir que aquilo que está posto possa ser subvertido pela criatividade dos nossos alunos, no momento em que em que seu processo de subjetivação vai ali ganhando forma, ganhando folha. O aluno criar condições, ou ao menos não impedir, que os alunos possam se tornar em presença, que eles possam aparecer de forma autônoma, de forma específica,
sem que aprender história signifique reproduzir a palavra do professor, sem que signifique reproduzir o texto do livro didático, sem que signifique reproduzir qualquer discurso extra. Então, a ideia é pensar a aprendizagem histórica como possibilidade de uma resposta autoral do aluno a um problema que lhe é posto. Então, e para isso a gente precisa pensar nas negociações, porque isso vai criar uma responsabilidade enorme para o professor, que é como ele vai validar essas narrativas. Se a gente está acostumado a pensar que aprender história é dominar conteúdos, né, e por isso fica fácil montar uma avaliação onde qualquer um pode corrigir. E a gente está preocupado com o quê? Com o que está escrito e não com quem escreve. A proposta de uma avaliação democrática é se preocupar também com quem escreve. É aparecer ali a subjetividade do nosso aluno na relação com o conhecimento. E disso a gente não pode abrir mão. Da mesma forma que ensinar história precisa ter conteúdos, numa avaliação a gente tem que respeitar também a epistemologia do conhecimento histórico escolar. Tá certo? E isso vai gerar os desafios para nós, do lugar de professores, validarmos ou não essas narrativas, porque uma avaliação democrática significa ampliar possibilidades, mas não significa um tudo pode. Certo? É preciso criar mecanismos de validação dessas narrativas, e isso está ligado à epistemologia do conhecimento escolar, que articula, na nossa perspectiva, a cultura histórica, né, as dimensões da historiografia, as temporalidades, a estrutura narrativa, e essa estrutura narrativa ela precisa de uma coerência que lhe é interna, mas também aspectos da cultura escolar, certo? Então, a validação se dá na didática da história, percebida como esse entre-lugar, como esse lugar de fronteira, como a Ana Maria Monteiro e o Fernando Pena marcam, né, assinalam, de lugar, desse entre-lugar entre a cultura histórica e a cultura escolar. Então, assim, grosso modo, né, resumindo anos de estudo e de pesquisa no doutorado, em alguns instantes, essa é a ideia da avaliação democrática das aprendizagens históricas, e a gente está aí para poder explicar melhor, com mais detalhes, né, a partir do que o debate demandar. Marcos, obrigada, né? Acho que é uma explicação que abre brecha para a gente questionar vários aspectos da nossa própria prática. E aí eu emendo com outra pergunta: se você já utilizou as suas próprias avaliações, né, exercícios, atividades que você desenvolvia em sala de aula na educação básica, mesmo hoje formando professores, como empiria, né, como objeto de estudo dos seus artigos em relação à temática da avaliação. Se você já fez esse movimento, esse exercício de olhar para as suas próprias atividades e pensá-la a partir desse diálogo com os autores que você trouxe. Aliás, vários colegas aqui no chat estão pedindo as referências, depois a gente se compromete, né, se você puder nos enviar algumas dessas referências que você trouxe, porque a gente vai disponibilizar na descrição do vídeo, tá? Mas eu queria te ouvir em relação a isso, se você já fez esse movimento de olhar para as suas provas, né, atividades, exercícios como objeto de reflexão. Marcela, essa pergunta é muito boa, é excelente, porque a gente também, principalmente na formação inicial, é muito comum virem as demandas dos alunos, tipo, tá, mas e na prática? Mas e na prática, né? Como se a universidade fosse o lugar de pensar a teoria e a escola o lugar da prática, e a gente tem tentado quebrar, né, com essa dicotomia, porque a escola é lugar também de produção de conhecimento, e uma coisa que eu não falei, mas é indispensável, precisa ser sublinhado: pensar a avaliação democrática, ela implica necessariamente em deslocar o papel do professor da condição de técnico de ensino para a condição de intelectual. Né? Muitas falas que vêm sendo feitas aqui no bate-papo, no último encontro, a Yamara falou bastante disso e assinalou: o exercício da docência é um exercício de intelectualidade. Então, diferente daquela lógica de eu crio um gabarito onde qualquer um pode corrigir,
qualquer pessoa pode corrigir minha avaliação, qualquer um. Cadê a minha especificidade da minha relação com o conhecimento, como professor? Isso você perde. Então, agora, respondendo especificamente a essa questão, eu parti para construir as minhas avaliações e a minha avaliação da teoria, né, de um amadurecimento teórico com esses referenciais que eu utilizei, e me comprometo aqui a apresentar para o pessoal, né, mas do lugar de professor da educação básica. Isso foi articulando as duas coisas. Então, qual foi a saída que eu encontrei, né, para pensar isso? Né? Foi criar uma avaliação que eu dei o nome de memorial. O que seria o memorial? Os alunos escolheriam um conteúdo ou vários conteúdos, isso fica a critério deles, né, para mostrar como eles aprenderam, o que eles aprenderam, como eles aprenderam e da forma que eles achassem melhor mostrar. Por que eu estou dizendo isso? Uma prova tradicional, aquela prova que todo mundo conhece e critica muito, o que a gente consegue ali identificar? O que o aluno não sabe. Se ele não respondeu a uma questão, eu sei que ele não sabe responder aquilo daquele jeito. Isso não quer dizer que ele não saiba alguma coisa. Ele pode saber outras coisas. E essas outras coisas, a prova tradicional não permite que a gente identifique. Então, dentre as avaliações, então, falar em perspectiva democrática de avaliação significa também criar uma variedade de instrumentos avaliativos. Não dá para a gente ficar só em um tipo de avaliação, nem só o memorial, nem só a prova, nem só o trabalho, enfim. Criar uma variedade é importante, mas pensando nessa perspectiva democrática, a lógica foi do memorial. Então, nesse memorial, os alunos escolhiam o conteúdo, os conteúdos com os quais ele queria trabalhar, e mostrava o que ele aprendeu, como ele aprendeu, ou seja, ele se relaciona com aquele conhecimento. É pensar a aprendizagem como relação com conhecimento. E essa relação com conhecimento no que lhe afeta, no que lhe toca, no que aquilo mexeu com a vida dele, seja na relação dele com ele mesmo, na relação dele com os pares, seja para ele analisar o social, seja para ele analisar a família dele, enfim, era um espaço aberto para que ele mostrasse o que aprendeu, como aprendeu. Ok, então tudo pode nessa narrativa? Não, nem tudo pode. Então, se eu digo que na cultura histórica e na cultura escolar, nesse meio de campo que o ensino de história se sustenta, eu precisava criar mecanismos para que ele bebesse dessas fontes. Então, é indispensável que, do lugar de professor, a gente já explicite para os nossos alunos no que ele está sendo avaliado, para que ele tenha segurança no que ele vai fazer. Ele não pode achar, o professor me deu nota baixa que ele não gosta de mim. Então, essa ideia do poder coercitivo da avaliação precisa mudar para uma ideia de avaliação como mais um momento de aprendizagem. A avaliação não pode ser confundida apenas com verificação, mas é mais um momento de aprendizagem. Isso também é um caráter democrático dessa perspectiva. Tá? Então, que elementos da cultura histórica eu considerei? Né? E outra coisa, só voltando um pouquinho, falar de uma avaliação implica sustentar a dimensão epistemológica do conhecimento histórico escolar, certo? E o conhecimento histórico escolar, ele se difere, embora ele se relacione, ele se difere do conhecimento histórico acadêmico, principalmente pela questão axiológica, que são os valores, né? Nós temos uma intenção de valores, uma intenção política, uma intenção cultural nesse conhecimento específico do espaço escolar. Tá? Então, que elementos eu avaliava nesse memorial? Então, analisava o uso de metáforas, o uso de analogias, que são recorrentes na forma de explicação da história, na construção de narrativas históricas. Eu analisava a relação com o conteúdo, eu analisava correção conceitual, eu analisava criatividade,
certo? Então, são alguns dos elementos, a autoria, isso é indispensável, a autoria, e garantir também o espaço da autoavaliação. E o que é a autoavaliação? É o aluno perceber, olhar para a sua trajetória. O aluno precisa olhar para ele, muitas vezes ele se olhava e falando, caramba, eu não imaginava que eu tinha aprendido tanto. Ou então vinha aquela coisa mais crítica ainda, né? Tipo, não, eu não me esforcei como devia. Então, e essa autoavaliação, ela era negociada. Isso permitia que eles pudessem dizer da forma como eles quisessem. Né? Eu já passei os olhos aqui, já vi que tem alguns alunos que foram meus alunos na educação básica, e teve de tudo. Teve gente que fez paródia de música, teve gente que usou memes, teve gente que desenhou e tem habilidade para desenho e utilizou, né? Teve gente que fez charge, analisou charge, teve gente que analisou página de Facebook. E eu trouxe essa experiência também aqui para o FJF, na formação de professores. E aí, obviamente, que adaptado, né, ao outro perfil, né, de formação, teve gente que cantou, né, que fez a própria música, não só uma paródia. Enfim, são formas de deixar que os alunos mostrem o que aprenderam da forma que eles sabem mostrar. Então, eu não estou dizendo que essa é a única forma de avaliar, não podemos, sabemos que não é assim, tá certo? Mas precisamos criar essas outras formas, esses processos de subjetivação, porque esse também é um papel da escola, e não apenas o domínio de conteúdo. E percebam, não abrir mão do conteúdo. Para ele poder explicar o que ele quer explicar, ele precisa se relacionar com aquele conteúdo, com algum conteúdo que foi trabalhado em algum momento. Né? Óbvio que também não foi fácil, diante da cultura escolar, estabelecer isso. Muita gente no início perguntava, pô, mas é para eu fazer resumo? Não, não é resumo. Por quê? Porque já há toda uma tradição, uma cultura em se fazer de uma forma onde não se privilegia essa subjetivação. É sempre a preocupação com o que está dito e não com quem está dizendo o que está dito, o porquê foi dito por aquele alguém daquele jeito. É isso que a gente precisa tentar sublinhar, né? Que é garantir espaços, ou ao menos não impedir espaços para que os alunos se tornem sujeitos nas aulas de história. Obrigada, Marcos. Na sequência, a professora Vitória vai trazer algumas perguntas que já estão surgindo aqui no chat e a gente dá prosseguimento, beleza? Adorei o copo, saudações tricolores, importante falar isso no debate. Copo, mas, Vitória, contigo. Marcos, tem uma primeira pergunta aqui que eu gostaria de trazer, que é do João Paulo Carneiro, que ele faz, eu não sei se é uma pergunta ou se é um comentário, mas eu acho interessante pensar. E a obsessão avaliativa? Professor tem isso de obsessão avaliativa? Será? Não, Vitória. Olha, pode até ter, né? Mas eu imagino que o João Carneiro esteja se referindo a um conceito do Almerindo Afonso Janela, que é um pesquisador da área de avaliação lá em Portugal, que ele cunhou esse termo de obsessão avaliativa para designar o contexto que vem desde meados da década de 90, né? No qual há uma centralidade da avaliação nas políticas educacionais. Então, acredita-se, né, que colocando a centralidade na avaliação, no âmbito das políticas educacionais, que a gente vai resolver o problema da qualidade da educação. E, com isso, tende-se a gerar uma proliferação de avaliações. Então, é muito comum. Aqui no Brasil, nós temos o SAEB, temos o Enem, né? Temos as avaliações dos estados, em alguns municípios tem também, sem contar as avaliações dos professores em sala de aula. Ou seja, é uma proliferação de tipos e formas de avaliação que termina fazendo com que o Almerindo Afonso crie esse termo de obsessão avaliativa.
e muitas vezes tem num grau perverso, onde isso impacta, inclusive, o recebimento ou não de vantagem financeira nas redes. Então, isso é uma relação muito cruel das perspectivas, né, que pensam os currículos únicos, os currículos centralizados, e que tendem a engessar, a limitar a ação do professor. E aí, de novo, vou ter que sublinhar, não é possível pensar numa perspectiva democrática se a gente não pensar em intelectualidade docente, a especificidade da relação do professor com o conhecimento que ensina e com as escolhas que tem que fazer. E essas escolhas, elas são técnicas, mas também são políticas, são epistemológicas, são culturais, né? Então, quando ele fala a obsessão avaliativa, essa obsessão avaliativa, ela existe. Agora, essas avaliações externas, elas têm dois elementos que eu gostaria de destacar aqui. Um dos elementos importantes da gente pensar isso é que o conhecimento que está ali fixado, as operações cognitivas que são exigidas dos alunos nessas avaliações, no caso da história, são muito simplórias, né? São questões muito simplórias, que muitas vezes você não precisa nem saber história para responder. Ele está ligado mais a uma interpretação de texto do que uma interpretação que seria histórica. E a interpretação histórica, né, seria sendo mobilizando elementos da cultura histórica, pensar historicamente, né? Mas não, essas questões são muito frágeis, né, no sentido de elementos cognitivos. Então, não é para interpretar, não é para sintetizar, não é para refletir, geralmente é para apontar alguma coisa, né, para interpretar na lógica do português. Você vai na questão, procura lá e acha ali. Então, isso no campo da história é algo muito ruim, muito perverso. Agora, na minha dissertação de mestrado, houve uma questão que me chamou muita atenção quando eu analisei o Saerginho. Saerginho era uma política pública, né, do então governador Sérgio Cabral, e muita gente brincava, né, os professores debochavam, chamando o Saerginho de Serginho, né, em referência ao governador. E nessa avaliação, na pesquisa que eu fiz no mestrado, o que ficou muito latente do discurso dos professores era que eles estavam mais preocupados com a falta de autonomia por fazerem a questão do que por criticarem as questões que estavam ali. Isso foi um incômodo que eu tive, porque a disputa era pelo quem do avaliar e não pelo que está sendo avaliado. Então, aquela avaliação que tinha ali questões pobres em termos cognitivos, reprodutivistas nos conhecimentos da história, né? Aquela coisa conteudista, eurocêntrica, quadripartite, isso em nenhum momento foi questionado, ou foi muito pouco. Se questionou mais a questão da autonomia, né? Óbvio que a autonomia é importante, mas a gente não pode entender a autonomia como aquilo que precisa de autorização para ser exercida. Se eu penso a docência como lugar da intelectualidade, a minha autonomia está na minha relação com o conhecimento que eu ensino e que eu avalio. Então, a autonomia na sala de aula, a gente não pode achar, mas as avaliações tiram autonomia, mas a BNCC tira autonomia, mas a direção e a coordenação pedagógica tira autonomia. Gente, há sim tentativa de controle dos fluxos dos sentidos diversos que podem ocorrer na sala de aula. Agora, um bom professor, o professor intelectual, aquele que reconhece a docência como exercício da intelectualidade, ele vai encontrar formas de subverter esse processo. Não sem danos, não sem enfrentamentos. O enfrentamento é necessário. Não estou dizendo que é fácil, todo mundo vai mudar do dia para a noite, não. Tá certo? Mas é indispensável que haja o reconhecimento de que a autonomia não pode ser algo que deva vir de cima para baixo. Não me dão autonomia, então eu sigo isso aqui. Não é assim o que está sendo pensado.
E uma outra questão ainda, em relação a essas avaliações externas que compõem essa obsessão avaliativa, é que não necessariamente, por ser externa, ela é ruim. Ela tem coisas ali que podem ser importantes, porque o campo da avaliação educacional, e aí eu estou pensando na avaliação não só como instrumento, como prática, mas como um campo que produz conhecimento, o campo da avaliação educacional, ele já avançou no sentido de produzir distinção entre avaliação da aprendizagem e avaliação de desempenho. A avaliação de aprendizagem nos interessa no contexto da sala de aula, mas a de desempenho, ela tem importantes considerações para as redes, os sistemas, né? Então, ela tem o que oferecer também, mas a falta de comunicação, da boa comunicação, também faz com que haja uma resistência maior, e que é também justa e necessária, porque ela tenta, sim, limitar os fluxos de sentido sobre as políticas públicas. Então, Marcela, Vitória, se tiverem mais alguma questão em relação a isso, ou o debate, não sei como está aí. Será que a gente poderia dizer, né, eu não sei se você encontrou isso também na sua pesquisa, sobre exatamente a influência dessa obsessão avaliativa na prática docente, né, que muitas vezes no processo de formação, na sua experiência enquanto aluno, no seu processo de formação e na sua formação continuada, né, a partir da influência das políticas públicas, você encontrou esse tipo de situação? Sim, Vitória, é muito comum, e aí até porque, não sei se apareceu já alguma coisa nesse sentido, mas ser professor no Brasil, atualmente, com as questões de estrutura e de salário, né, os professores tendo uma jornada muito extensa, obviamente que isso interfere na questão do que eu estou falando de diversificar os instrumentos, né, de fazer instrumentos que demandam um esforço maior depois para correção, tudo isso impacta esse processo. Agora, foi muito comum, e aliás, alunos também muitas vezes falavam isso, de que os professores terminam usando o modelo das questões dessas avaliações externas nas suas avaliações internas. Naquelas que eles mesmos podem produzir, muitas vezes eles terminam reproduzindo a lógica da avaliação externa. Então, isso acontece, óbvio que precisamos enfrentar essa questão, esse movimento, e, repito, não consigo pensar em possibilidade de enfrentamento disso sem que o professor se reconheça como intelectual, e esse intelectual que possui uma relação específica com o conhecimento. É isso que nos diferencia de qualquer outro profissional. É isso que sublinha, né, que seria, vamos dizer assim, vamos dizer, a centralidade do nosso fazer, do nosso ofício. É uma relação específica com o conhecimento que política pública alguma, que avaliação externa alguma, tem capacidade de interferir. Certo. Marcos, a gente tem uma outra questão aqui que eu vou trazer. O GT de Ensino de História da Ampul Ceará pergunta como promover a formação sobre avaliação na formação docente dos historiadores sem cair nas armadilhas da política do accountability. Então, uma questão muito, muito destacada aí pela professora, eu não sei se foi professor ou professora, mas de qualquer forma é o seguinte, pouco se discute a questão da avaliação na formação inicial. Essa é uma constatação, e aí eu não sei se é mais específico da história, mas na história isso é muito significativo, e a Juliana Andrade, nossa colega lá da Federal Rural de Pernambuco, ela tem investigado também a questão da avaliação numa perspectiva de que os professores, eles tendem, justamente também por essa ausência de discussão sobre avaliação na formação inicial, eles tendem a avaliar seus alunos na perspectiva do que ela está chamando de memória avaliativa. Ou seja, os professores, todo professor, né, quando chega na sala de aula, ele já foi formado não só quando ele entrou na graduação, mas durante toda a sua trajetória, né? Ele foi aluno também, então ele sabe, teoricamente, né, muito do que envolve o fazer, né, o ensinar. Então,
o que acontece? A memória avaliativa termina sendo a principal referência para a produção das avaliações na sala de aula. Por quê? Justamente porque na formação docente esse é um tema que não tem aparecido. Mesmo no campo do ensino de história, a discussão da avaliação ela é pouca. Temos poucos pesquisadores do ensino de história se debruçando sobre esse tema. E a gente espera, né, que ele cresça, floresça, para que a gente possa incentivar práticas outras, mais democráticas, nessa lógica que eu estou pensando aqui. Agora, essa política do accountability faz sentido dentro daquela lógica que o João Carneiro tinha falado antes, da obsessão avaliativa. Então, é muito cruel, é muito perverso para um professor você vincular receber vantagens financeiras por uma avaliação. E, de alguma forma, é o seguinte, então eu tenho que treinar o meu aluno para ir bem naquela avaliação, dessa forma eu vou ter uma vantagem financeira. Então, gente, o que eu estou propondo aqui? A multiplicidade, a pluralidade de formas de avaliar. Eu acho que esse é o caminho mais potente para a gente enfrentar esse movimento, porque por mais avaliações externas que existam, a avaliação interna realizada pelo professor, ela também está sempre presente. Então, isso a gente não pode abrir mão dos espaços que já temos, dos espaços como a avaliação interna, mas também ressignificar as avaliações externas, porque o que vem de fora, ele precisa ser recontextualizado no contexto da prática. E isso se faz ali. Cansei de pegar as questões do Serginho e dizer para os meus alunos que aquilo era fácil demais. E aí mostrava o porquê. Eles falavam, mas é isso que estão pedindo? É isso que é aprender história? Isso aí eu já sei há muito tempo. Eu falei, pois é. Então, nós precisamos recontextualizar esse processo. Não é fácil, tem enfrentamentos, mas é isso, né? A educação envolve riscos, né? Envolve sentidos do que, para que serve, né? A história, a educação, enfim. Educação é um processo formativo de formação de sujeitos. Acho que seguindo essa linha, né, o Aaron Fonseca, ele pergunta como é possível ensinar como é possível ensinar história numa escola pública que se liga às provas externas? Quer dizer, talvez pensar como que fica essa relação com as provas externas, quer dizer, ao mesmo tempo, não dá para você rechaçar completamente, né? E não dá para você se submeter completamente, né? Como lidar com essa situação? Essa pergunta é boa, por quê? Ela nos mostra o seguinte: a partir do momento que eu invisto numa avaliação democrática, que mobiliza uma série de saberes, que mobiliza uma série de relações com conhecimento, que trabalham com uma lógica de aprendizagem, que não se liga apenas à ideia de consciência, né, mas também aspectos sociológicos, históricos, psicanalíticos do aprender, isso está mobilizando estruturas cognitivas muito mais amplas, muito mais sofisticadas, muito mais significativas. Então, quando ele volta para uma avaliação externa, que eu já mostrei aqui para vocês, que as operações cognitivas exigidas são muito simplórias, fica muito mais fácil para ele entender. Então, o que eu disse aqui não é de uma hora para outra acabar com tudo, até porque essas aí a gente não tem o poder de acabar com elas, mas é ressignificá-las no contexto da sala de aula, criando outras que sejam mais sofisticadas, criando outras que mobilizem aspectos cognitivos mais significativos, mais relevantes. E aí a gente é daquela lógica, né? Se eu já tenho um pensamento mais sofisticado, mais cognitivamente ampliado, ir para os mais simples é muito mais fácil. Então, eu não tenho que treinar o meu aluno para as avaliações externas. O que eu preciso fazer é desenvolver com eles outras habilidades do pensamento, principalmente na perspectiva do pensamento histórico, na perspectiva do conhecimento histórico escolar, e que isso certamente vai fazer com que aquelas outras avaliações externas, que são muito mais simplórias, elas façam parte ali de um dia a dia, de um cotidiano para ele, como um exercício frágil.
Marcos, a gente tem uma outra... Opa, Marcela? Não, eu queria fazer só uma intervenção rápida antes da gente passar para a continuação das perguntas, que vai um pouco, assim, acho que você abordou alguns aspectos, inclusive eu estava até me lembrando da experiência na escola, quando eu trabalhava muito com os alunos essa perspectiva da autoavaliação, né? E eu acho que os alunos eles eram muito sinceros, assim, às vezes até um pouco radicais, né? No sentido de olharem para aquilo que foram desenvolvendo, a participação nas aulas, a resolução das atividades, enfim, o envolvimento. E eu lembro, assim, da fala deles, né, do tipo, professora, mas eu fiquei falando muito durante as aulas. Eu falei, olha, se você detecta que isso realmente não é bom, é preciso buscar melhorar no próximo bimestre. Mas eles eram, assim, muito sinceros nesse olhar, né, para dentro deles. Então, enfim, é só um pensamento mesmo que eu me lembrei dessa prática da sala de aula. E Isso a tem a ver, pergunta, Marcela, Marcos, pode falar. com a negociação. Quando eu adotava a prática da autoavaliação, tinha uma negociação. Porque não era só a gente definia, estipulava uma pontuação, eles escolhiam a pontuação que eles consideravam justa e justificavam. E ali eu contra-argumentava. Sempre contra-argumentava, ainda que eu concordasse com a lógica deles. Mas a minha autoavaliação não era apenas numa perspectiva comportamental. Porque não adianta nada o aluno comportadinho, que copia tudo, que faz tudo direitinho, mas não pensa historicamente. Esse aluno não me interessa nesse aspecto. Isso não é aprender história. Eu não quero criar cidadãos dóceis. Eu quero criar cidadãos que pensem. E pensem com a história. E com conhecimento escolar. Essa é a lógica. Então, muitas vezes, a gente negociava isso. E aí eu falei, você já percebeu que você conseguiu isso, conseguiu aquilo? E aí eles muitas vezes percebiam avanços que antes eles não... Porque o olhar deles está treinado pela lógica da punição. Porque tradicionalmente a avaliação é utilizada como poder coercitivo do professor. E muitas vezes a crítica que se faz à avaliação externa, estão querendo mandar em mim pela avaliação. E o professor tende, muitas vezes, a fazer isso com seu aluno, querer mandar nele pela avaliação. E aí a gente precisa fazer essa autocrítica. Então, essa lógica é pensar numa negociação, é pensar em olhar para a trajetória da forma como ele se relaciona com o conhecimento. Isso é que eu considerei substantivo dessa perspectiva de autoavaliação. E tem mais, só para ainda mostrar, lá na primeira pergunta, na segunda questão que você me fez, você perguntou como eu fazia isso, como eu mobilizava minhas avaliações. Uma delas que eu fazia também era em dupla, com consulta. Então, aquela lógica, por exemplo, e muitas vezes eu usava questões objetivas. E a gente também tem aquela ideia de que questão objetiva não serve. Né? Porque já tem um gabarito. Não. A experiência da Olimpíada de História, lá da Unicamp, é fantástica, porque ela trabalha com várias perspectivas de resposta que poderiam ser consideradas certas. Estão no domínio do verdadeiro, mas são umas mais sofisticadas do que outras. Tá? Mas nessa avaliação, qual a lógica de eu usar uma avaliação em dupla? Teoricamente é muito mais fácil, né? Em dupla, com consulta? Não. Eu circulava pelas duplas, identificando se estava havendo troca, se estava havendo coisa, mas o mais significativo disso era uma preocupação, e aí essa preocupação veio dos estudos que eu tive no campo da avaliação, de uma preocupação com a equidade. E para o aluno é o seguinte, se ele tirou 5, passou, ok. O outro tirou 4, não passou, aquele que passou não tem problema. Então, por exemplo, se metade da turma tira 10, a outra metade tira 0, a média é 5, mas eu tenho metade da turma reprovada. Não funciona, não pode. É um erro, está havendo problemas nessa relação pedagógica. Então, eu montava as duplas, porque o efeito dos pares, um sobre o outro, influencia no processo de aprendizagem. O aluno não aprende apenas pelo ensino do professor, e nem todo aprendizado é consciente. O aprendizado, ele também se relaciona a outros aspectos. Tá? Então, é indispensável a gente intervir nesse processo. Pensar que
E aí, para isso, eu tenho que pensar a avaliação como mais um momento de aprendizagem, e não como um momento de punir o meu aluno, de verificação apenas. Marcos, a gente tem uma outra pergunta aqui também muito boa. O Alexandre Martins, ele pergunta: a avaliação externa não pode mascarar todo o processo de ensino-aprendizagem realizado dentro de uma unidade escolar com um PPP bem elaborado? Bela pergunta do Alexandre. Gente, é o seguinte, uma coisa é o que a gente quer que o Estado veja do que a gente está fazendo, digamos assim, certo? Então, assim, o papel aceita qualquer coisa, né? Então, o que eu vou colocar no papel do que está sendo feito, isso depende, obviamente, do colegiado da escola, né? Do conjunto dos professores, da articulação entre gestão, coordenação e professores, mas, obviamente, que essas avaliações externas, elas podem ser ressignificadas no contexto da prática. A gente não pode pensar a avaliação externa como aquilo que impede uma boa educação. Certo? É possível encontrar mecanismos de subversão dessa ordem, né? Seja via PPP, né? E seja via sala de aula mesmo, relação com o aluno. Você mostrar para que serve aquela avaliação, se ela serve, se ela não serve, no que ela é boa, no que ela não é. Meus alunos sabiam quando uma questão do Serginho eu considerava boa ou quando não, quando eu considerava relevante para eles ou não. Então, vamos dizer assim, o sentido atribuído pelos sujeitos que estão na sala de aula, e aí o professor e os alunos, obviamente que eles extrapolam aquilo que foi pensado pelo gestor que produziu aquela avaliação. Certo? Então, assim, não existe a política educacional e de avaliação pensada num contexto externo, transposta para o contexto da sala de aula, sem subversão, sem recontextualização. Toda política pública é recontextualizada em sala de aula, seja no sentido de aproximações, de distanciamentos, de subversão. E por quê? Porque são sujeitos diversos, em posições diversas, com interesses diversos, e não tem nenhum problema disso. Pelo contrário, essa é a potência, né? A potência de sujeitos críticos no contexto educacional. Marcos, a gente tem uma outra... Opa, não, pode ir, Vitória. Na verdade, a minha é mais uma curiosidade mesmo, mas a gente também tem a oportunidade de conversar em outros momentos, então acho que é válido a gente trazer a pergunta do público. Se a gente tiver um tempinho, eu lanço. O Fernando Leucino da Silva, ele pergunta, nessa perspectiva do professor intelectual, os próprios resultados da avaliação democrática podem retroalimentar as novas experiências curriculares. Este parece ser um caminho potente, não é? Com certeza, Fernando. Porque vamos pensar o seguinte, se eu penso a avaliação na lógica de mais um momento de aprendizagem, né, eu estou criando... Isso é uma narrativa também. Isso é aula também. Certo? A forma como eu lido com a minha avaliação, né, vai fazer com que eu olhe para os alunos percebam a forma como eu me relaciono com o conhecimento. Isso, a gente não sabe, isso é muito potente para que as nossas práticas curriculares se enriqueçam. Porque não adianta eu exigir, eu permitir uma avaliação criativa, que eu permita uma avaliação mais ampla, mas que abra espaço para as subjetividades, se eu dou uma aula tradicional. O que eu estou chamando de aula tradicional? Porque também é muito ruim, eu não fui feliz nesse termo, aula tradicional. E muitas vezes a gente confunde aula tradicional com aula expositiva. Existem aulas expositivas maravilhosas, não é isso que é aula tradicional. Aula tradicional é quando a narrativa que eu construo é apenas acontecimental, é apenas o evento. São apenas sujeitos encadeados naquela lógica do progresso, aquele que a gente já sabe o final. Não.
esses resultados que o Fernando bem assinalou mostram como a gente cria narrativas mais plurais nesse contexto. Certamente, as demandas que vinham dessas avaliações me ajudavam a repaginar, a reprogramar as minhas aulas, a fazer novas abordagens com determinados conhecimentos e conteúdos. E isso faz parte de uma autoavaliação do professor. Não existe uma avaliação que avalie só o aluno. Se eu estou avaliando meus alunos, aquele exemplo que eu dei, onde eu reprovo a metade da turma, tem algo errado. Não estou dizendo que a gente tem que fazer aprovação automática, não é essa a lógica, mas a avaliação não pode ser pensada para a aprovação ou a reprovação. Isso pode ser uma consequência negativa se não for possível contornar, por várias questões que possam estar envolvidas. Mas é óbvio que a forma como você cria avaliações, formas, vamos dizer assim, criativas de avaliar, certamente favorecem formas criativas de aprender. E eu sempre digo uma coisa que é o seguinte, ainda que o aluno, no discurso do senso comum, né, sala dos professores, então, isso é muito, o aluno não quer nada. Tá? Vamos partir desse pressuposto, vamos supor que seja verdade, o aluno não quer nada. Ainda que ele não queira nada, ele quer passar. Tá? Esse é um ponto. Ele quer cumprir a parte dele no contrato, a partir do momento que ele entra na escola, ele quer sair de lá formado. Né? Bem, se ele quer passar, ele sabe que ele precisa enfrentar as provas com aprovação. Então, se eu dou uma prova de história onde ele precisa decorar conteúdo, ele vai se esforçar para decorar conteúdo. Certo? Agora, se eu dou uma avaliação que ele precisa ter outro tipo de relação com conhecimento, a tendência é ele se esforçar para ter esse outro tipo de relação com conhecimento. Então, a avaliação é indutora de formas de aprendizagem. Então, não adianta também eu fazer aulas hiper diferentes, fazer projetos, fazer aula de campo, viagem, levar um monte de objetos, aquela coisa toda, e aí, chega na hora da prova, eu dou aquela mesma prova tradicional de memorização de conteúdos, onde o conteúdo é o fim e não o meio. Então, repito, não existe pensar democratização das avaliações no ensino de história sem conteúdo. Mas ele não pode ser o fim, ele tem que ser o meio. Tem que ser aquilo com o qual ele se relaciona para produzir sentido sobre a sua vida, para vir a existir como sujeito. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da Natália Martins. Como você lidou com a aprovação automática e o não poder reprovar uma quantidade de alunos no ensino básico? Olha, Natália vai ser professora, então provavelmente ela vai lidar com pressões. Agora, o não poder reprovar uma quantidade ou aprovação automática, eu não passei por isso. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Não havia pressão de direção dizendo que o número de reprovados estava alto? Sim, havia. Mas quando você mostra o trabalho que você desenvolve para fazer, quando nem o teu aluno, de alguma forma, reclamou daquele processo porque ele identificou que foram dadas muitas oportunidades, tudo isso mostra como você está, de alguma forma, como é que eu vou dizer, legitimando o seu trabalho. Então, quando essa... Primeiro que não havia oficialmente uma reprovação. Eu trabalhei no Estado, né? Dizem que no município havia alguma diferença. Estou falando do Estado do Rio. Né? Então, não existia isso de não poder reprovar uma quantidade. Óbvio que havia pressões, né, em relação ao número de aprovados e reprovados. Mas a gente, de alguma forma, a gente enfrentava isso trabalhando, mostrando como avaliou, né, mostrando o leque de oportunidades, mostrando que a avaliação foi pensada como mais momentos de aprendizagem, e a reprovação era o último recurso, era quando não havia mais o que fazer.
E, geralmente, pelo menos na experiência da escola onde eu atuei por 10 anos, reprovação estava muito associada à frequência. Né? Era difícil o aluno que frequentou todo o ano letivo e não obteve aprovação, não era comum. Isso era residual, bem residual. Marcos, a gente tem uma última perguntinha, né? Porque a gente já está chegando no nosso tempo, que teve várias perguntas nesse sentido, mas aí eu estou trazendo apenas uma, né, para a gente poder sintetizar, que diz respeito à questão das avaliações nesse período de pandemia, né? Muitos professores na quarentena, essa pergunta é da Ana Elisa, muitos professores na quarentena cobram muitas atividades que não apresentam um diálogo com os alunos. Como avaliar de forma que abarque o pensamento crítico dos discentes, mas sem ser de uma maneira maçante? Outras pessoas também perguntaram sobre essa questão desse período da pandemia, né? Se você quiser dar algumas palavrinhas sobre isso. E era exatamente o que eu ia falar. Exatamente sobre isso. Então, é ótimo que o público também trouxe. Obrigada. A Ana traz uma questão que ela se torna relevante porque ela mostra a importância de que toda avaliação ela esteja contextualizada. Não existe eu ignorar o contexto no qual as relações de ensino-aprendizagem estejam se estabelecendo. Não tem como. Tá certo? Então, num contexto no qual não está havendo aula presencial, onde nem todo mundo tem as mesmas condições objetivas e subjetivas de enfrentar o atual período. Isso é em caráter mundial, não é uma coisa pontual. Então, esse contexto ele precisa ser considerado nesse momento onde a gente vai avaliar, mas não só avaliar, nas relações de ensino e aprendizagem também. Então, no momento de avaliar, o ser maçante ou não, essas escolhas de quantas provas eu vou dar, de quantas questões eu vou fazer, de que tipo de avaliação eu vou propor, quanto a distribuição dos pontos pelas questões, todos esses elementos são elementos da cultura escolar e que não tem que vir de cima. Isso é o professor que, considerando o auditório para o qual ele dá aula, que deve fazer as escolhas de forma a contemplar o quê? Aquilo que eu falei lá no início, na minha primeira fala, os objetivos da escola e do ensino de história. A questão de eu saber se o meu aluno aprendeu ou não história, né, não está na quantidade de questões que eu ofereço para ele. Está na qualidade dessas questões. Ela está nas relações com o conhecimento que ela permite. Então, todo o contexto precisa ser considerado. E ainda mais, nesse momento da pandemia, onde a saúde física e mental está em risco, está em evidência, está em tensão, e isso precisa também ser considerado. Né? É preciso criar mecanismos de avaliar sem que isso caia numa obsessão avaliativa de nível interno. Porque muitas das coisas que a gente critica das avaliações externas, a gente, numa outra escala, na escala da sala de aula, a gente termina fazendo o mesmo movimento. Então, eu não quero pensar que a docência é o lugar da autonomia para opressão, como se considera a avaliação externa. Certo? Então, a gente precisa pensar a avaliação democrática num contexto onde as relações de ensino-aprendizagem servem como pano de fundo, né, como cenário no qual essa avaliação vai se desenvolver. Marcos, muito obrigada. A gente está caminhando para o nosso fechamento em respeito ao horário aqui. A gente sabe que tem vários colegas que precisam continuar nas suas atividades aí de estudo e de trabalho. Mas eu queria fechar também pedindo, né, em primeiro lugar, agradecendo como sempre, e pedindo que você mencione, né, a convite aí para os nossos participantes, o dossiê Aprendizagem Histórica em Questão, que a gente está tendo a oportunidade de tocar essa parceria em dupla. Então, se
você puder falar um pouquinho da proposta do dossiê, recebendo, e daí a gente também, se você quiser pontuar alguma coisa que a gente não tenha tangenciado aqui, tem esse tempinho aí para finalização. Então, queria começar esse final agradecendo o convite da Marcela, agradecendo o convite da Vitória. Nós já tivemos uma experiência juntos na organização de um dossiê, né? Somos parceiros do ensino de história, né? Militamos nessa seara da formação de professores, não apenas do lugar da universidade, mas também da educação básica, né? Nos constituímos, nos identificamos como professores, e isso eu não abro mão. Eu aprendi a ser professor dando aula na educação básica, e hoje trago a minha experiência para, num outro espaço formativo, continuar esse processo. Então, agradeço as duas, é indispensável que esse projeto continue, ele é muito significativo para a formação inicial e continuada dos professores. Isso aqui, e ainda mais nesse contexto de pandemia, está sendo um espaço de acolhimento, um espaço de catarse, um espaço de relação produtiva com o conhecimento. Isso é muito significativo. Então, aproveito para convidar aos professores, né, da área de história, do ensino de história, a participarem desse dossiê, tá? Tem um dossiê organizado pela Marcela e por mim, na revista História Hoje, que é a revista de ensino da ANPU. O tema é Aprendizagem Histórica em Questão. Nós queremos discutir ali o conceito de aprendizagem, o que esse conceito de aprendizagem produz de efeitos sobre as práticas pedagógicas, como a aprendizagem tem sido pensada nos documentos oficiais, como elas têm sido desenvolvidas nas aulas de história, o que tem sido considerado aprender história. Então, esses são elementos, né, que podem ser explorados nesse dossiê, que está aberto até o dia 31 de agosto. Então, até o dia 31 de agosto, as pessoas estão convidadas a submeter artigos para esse dossiê. E eu queria encerrar a minha participação agradecendo a presença de todos que tiveram aqui. Dei uma olhada rápida, tem muitos amigos, muitos ex-alunos, muitos alunos atuais, e eles que me ensinaram a ser professor. E a mensagem que fica é o seguinte: a avaliação não é o demônio, tampouco a panaceia para os processos educacionais, mas o que a gente precisa é pensá-la dentro de um projeto de escola e de educação democrática. A avaliação ela tem que servir para aprender, a avaliação ela tem que servir para ajudar no processo formativo desses alunos, para ajudar que os seus processos de identificação, de subjetivação e a sua qualificação se desenvolvam, e não que isso seja apenas mais uma retórica, certo? A avaliação não é para oprimir, pelo contrário, é para fazer aprender. Tá? Então, muito obrigado, boa noite a todos e todas. Obrigada, Marcos. Vitória, não sei se quer também fazer algum comentário para a nossa finalização. E obrigada a todos os professores e professoras que estiveram aqui mais uma vez com a gente. Eu queria novamente agradecer, tivemos vários comentários aqui, realmente uma excelentes reflexões, excelentes contribuições, assim, uma grande aula, né? Um tema fundamental. Eu gostaria de agradecer novamente a presença do Marcos e gostaria de agradecer a participação de todas e todos nessa noite, e até quinta-feira, que a gente vai ter o nosso bate-papo com o professor Oswaldo Rodrigues. Muito obrigada a todos e todas e uma boa noite.